Algum tempo atrás eu já ministrei uma parte desse estudo aqui numa quarta-feira à noite. E nós sabemos da correria da semana e poucas pessoas vêm às quartas-feiras. Vou comentar um pouco mais sobre a questão de uma espiritualidade bíblica. A necessidade de cultivarmos uma espiritualidade que seja bíblica. Creio eu que quando eu penso na minha infância, na minha adolescência, eu não lembro, por exemplo, de falar-se tanto de espiritualidade como nos nossos dias. Tantas pessoas divulgarem as suas religiões, falarem das suas crenças, como nós ouvimos nos nossos dias. Então, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja nas ruas, seja no jornal, qualquer coisa que você leia, sempre vai falar da questão de espiritualidade. Então, hoje é muito forte isso, onde as pessoas, as empresas hoje, ela tem um espaço de espiritualidade, levam palestrantes, eu dei algumas palestras, tanto em Itapeva quanto em Itararé, nas empresas, na questão da espiritualidade, porque eles hoje entendem que a espiritualidade, alguém está bem na sua espiritualidade, ele consegue desempenhar melhor o trabalho, ele consegue realizar melhor todas as coisas. E aí, então, essa questão da espiritualidade, o grande risco é que nós somos herdeiros de um século XX, onde a preocupação era apenas os bens materiais. A preocupação era apenas alcançar os diplomas, o status, o ser alguém em meio à sociedade, a valorização do homem. E aí, então, quando nós entendemos isso, nós chegamos ao século XXI com essa sede do espiritual, porém sem noção nenhuma, sem conhecimento algum, sem base alguma. Só para a gente entender melhor, essa geração é conhecida como a geração pós-judaica cristã, aonde então não tem nenhuma ligação com a cultura judaica nem com a cultura cristã. Então hoje as pessoas já não têm tanto conhecimento assim, como tinha antigamente da questão da tradição, da religião, de passar a família receber como herança essa religiosidade. Então hoje tem pessoas, por exemplo, que nunca ouviram sequer a respeito do Evangelho, nunca frequentaram uma igreja, e aí então hoje, mas a espiritualidade é muito forte. E aí então as pessoas começam cada vez mais a correr atrás de tantas coisas para tentar satisfazer esse vazio da espiritualidade em suas vidas. No seminário, eu tinha uma professora, a professora Silvia, professora de língua portuguesa, ela também dava aula na Unicamp, e ela dava aula no seminário e também na Unicamp. Ela dizia para nós que a coisa mais comum que tinha era aqueles futuros médicos andarem com uma lupa na mão, olhando os cantos da universidade, procurando gnomos. Porque essa era a espiritualidade comum ali. E aí quantas vezes nós vemos pessoas, por exemplo, com pedras diferentes, com pedras colocadas na casa, todo tipo de pedra na entrada da casa, porque aquilo vai trazer coisas espirituais boas para a família. Quantos objetos hoje que as pessoas utilizam, seja uma estrela, uma pirâmide, um elefante, um sapinho na porta de casa, para que aquilo traga bons fluidos espirituais para a família. E às vezes nós temos em casa, nós nem sabemos que é para isso que serve. E aí então a gente olha toda essa espiritualidade, e aí essa confusão que existe na questão espiritual. Eu sempre falo isso aqui com a igreja. Só uma pergunta, a água também, o pastor tirou férias, eles levam embora já. O pastor levou de férias a jarrinha dele ou não? Pedi para algum diácono pegar uma jarrinha de água para mim lá, fazendo um favor. Aí, antigamente, eu sempre falo isso aqui, que antigamente era tão fácil você identificar a religião que a pessoa frequentava. Ela dizia assim, bom, eu sou católica, apostólica, romana. Então você sabia definir o que ela acreditava. Se a pessoa falava assim, não, eu sou espírita kardecista, você definia exatamente qual era a crença dessa pessoa. Se ela dizia assim, então, que ela era cristã, que ela era crente, evangélica, você sabia exatamente definir o padrão de vida daquela pessoa, qual era o estilo de vida daquela pessoa. Hoje nós nos assustamos quando alguém do nosso trabalho, do nosso convívio, chega para nós e fala assim, eu também sou crente. Aí você já traz à memória aquilo que está na mesa dela do escritório, aquilo que a família dela, onde ela vai, ela lendo o horóscopo na segunda-feira de manhã para saber como vai ser a semana, ela vai entrar na empresa, ela pisa com o pé direito, porque senão vai dar azar ao longo do dia.
E aí então nós começamos a perceber que tudo virou uma mistura tão grande que a espiritualidade ficou confusa demais. Não tem mais referências para a espiritualidade. Então, quantas vezes nós encontramos pessoas, por exemplo, assim, muitos já ouvi, mas aquele padre fala muito bem. Mas eu escutei agora uma pessoa do Seixonoê, como eles falam bem, eles até citam a Bíblia. E aí então nós já vivemos uma confusão tremenda na nossa vida do dia a dia. Isso se levou então à nossa espiritualidade. Como a espiritualidade hoje é confusa. E aquilo que era para trazer restauração do homem, aquilo que era para trazer o benefício do homem, simplesmente confundiu ainda mais. Ontem eu ouvi uma história de uma adolescente, ela falando assim, eu tinha uma prima que morava numa cidade interior, e ela então veio embora para uma outra cidade, aqui pertinho, aqui em Gavião, e ela nunca frequentou nenhuma igreja. E ela começou a frequentar uma igreja lá com um namorado que ela conheceu. Aí ela resumiu a história dizendo assim, ela voltou para a cidade dela com problemas sérios na sua vida, porque ela dizia que Deus mandava ela fazer isso e aquilo, e gerou uma grande confusão na cabeça dela, e ninguém mais suportava ficar do lado dela. E aí então ela começou a viver transtornos na sua vida, porque ela começou a viver a sua espiritualidade. E aí então nós começamos a perceber o quanto que as pessoas sofrem hoje, porque não sabem viver a sua espiritualidade. E aí a necessidade de resgatarmos uma espiritualidade que seja bíblica. O pastor não levou o copo dele de férias. E aí quando nós pensamos numa sociedade, que a gente falou aqui dessa realidade, ainda mais uma sociedade secularizada. O que é uma sociedade secularizada? É um processo por meio do qual o espiritual deixa de ter valor para as pessoas e Deus é retirado do centro da existência humana. Secularizado nada mais é do que um processo por meio do qual o espiritual deixa de ter valor para as pessoas e Deus é retirado do centro da existência humana. Esse espiritual, essa questão é uma espiritualidade bíblica. Hoje as pessoas podem viver a sua espiritualidade da maneira que queira viver. Então hoje não há um padrão. Então hoje, por exemplo, quantas vezes já ouvimos falar de igrejas homossexuais? É uma carência da sociedade suprindo aí essa realidade que infelizmente está acontecendo, e aí junta-se com a espiritualidade. E aí então continua pensando o pensamento que tudo está correto. Por quê? Porque apenas estão buscando a sua espiritualidade, já que não têm uma espiritualidade bíblica, vivem da maneira que querem viver. E aí quando nós pensamos nesse secularismo, algumas características do nosso tempo. Superficialidade nos relacionamentos. Os relacionamentos são superficiais demais. O máximo que nós conhecemos das pessoas é o time que ela torce, nós sabemos. Não, meu vizinho lá, mas esse quando tem jogo do time tal, é complicado. Nós sabemos talvez apenas o lugar que ele mora, mas nunca fomos à casa dele. Dentro de casa, nós não conhecemos mais os nossos próprios familiares, nós já não sabemos mais quem são as pessoas ao nosso redor. Então, essa superficialidade dos relacionamentos, a ausência de absolutos e princípios éticos. Já não tem mais esse absoluto do que é ético, do que é correto, do que é ser respeitado, do que é dar respeito. Cada um agora, cada dia mudam seus valores. Então é interessante, um tempo atrás eu preguei aqui no domingo à noite, e depois o pessoal veio lembrar um pouco também algumas coisas a mais, mas como era o nosso tempo na escola. Lembra quando era o nosso tempo na escola? Chegava de manhã, qual que era a primeira coisa que nós fazíamos? Cantar o hino nacional. Íamos todos para o pátio, para a quadra da escola, ficávamos ali, todo mundo com a mãozinha no ombro do amigo da frente, aquela fila corretinha, cantávamos o hino e saímos, então, sala por sala, saía para a sua classe. E nós sentávamos na carteira, chegava um professor, em pé, do lado direito, diretor, qualquer pessoa que entrasse na sala, aí pode sentar. Aí sentávamos. Como nós tínhamos medo de sermos repreendidos. Então nós, quando não fazíamos a tarefa, ficávamos preocupados, vai que a professora me chama hoje.
E aí chamar a atenção era uma coisa complicada para a gente. E aí ontem eu vi uma matéria de uma professora que foi agredida simplesmente porque pediu para o aluno sair do Facebook na hora da aula. Aí pediu para que desligasse o celular, uma aluna agrediu a professora. Então nós começamos, aí o que acontece? O pai vai lá e critica a professora, critica a escola, processa a escola. Por quê? Porque não soube entender o seu filho, não soube compreender a fase que o seu filho está vivendo. Então esses princípios mudaram todos. O que é família hoje? O que é definir família no nosso tempo? E também a ausência de referências. Quais são as referências hoje para nós? Temos que pensar em alguma pessoa que seja referência para a nossa vida hoje. Então hoje cada um vive de um jeito, não há mais um padrão, então não tem como existir uma referência. Busca do prazer a qualquer custo. Como as pessoas hoje negociam a própria família para buscar o prazer. Consumismo. A gente não vive o tempo de consumismo não, né? A gente não... eu falo assim, sempre falo, minha folga é na segunda-feira. A única coisa que abre na segunda-feira são as lojas da Rua 2 aqui, né? Porque tudo que não paga nada não abre. Então é zoológico, então tudo que tem que não paga nada não abre na segunda-feira. O Sesc não abre na segunda-feira. E aí eu passo segunda-feira aqui no centro, eu falo, meu Deus do céu, olha lá, plena segunda-feira, onde deveria ter só os pastores andando na rua, trabalhando, está cheia, todo mundo gastando. E aí a gente vê como é o consumismo hoje no nosso tempo. Tecnologia e mídia em massa. Aquilo que você comprou hoje de última geração, queridos, desculpa, mas amanhã já ficou para trás. E aí então eu fico impressionado como essa geração que está nascendo, parece que já nasce com um chip a mais e consegue fazer tudo isso. A Rebeca, a gente ensinou um joguinho para ela no computador lá, que ela gosta de vestir as bonequinhas e tal. Ela vai mudando de jogo e sabe exatamente aonde vai. Se tornou independente, é horrível isso, gente. Já não chama mais o papai e a mamãe. E aí, rápidas transformações culturais. Essa rapidez de transformação que acontece nos nossos dias é impressionante. Então eu lembro-me tinha um coreano que trabalhava com a gente em Itararé, ele começou a plantar uma igreja em Itararé, e ele fez 1 ano de seminário com a gente em Campinas, e ele contando para mim o seguinte, que na Coreia não existia divórcio. A cultura dos jovens de ficar apenas um dia com uma outra pessoa, não existia essa cultura lá. Mas quando começaram os intercâmbios, onde os jovens coreanos iam para outros países, e quando eles voltavam, eles traziam essa cultura, e aí se tornou comum o divórcio. Não era algo comum entre os coreanos. Mas essa cultura rápida demais, aquilo que acontece hoje, do outro lado do mundo, amanhã você vai vivenciar ao lado da sua casa, ou infelizmente tantas vezes na nossa própria casa, essa transformação cultural. Hoje os especialistas dizem que de uma geração para outra é de 3 a 4 anos. Diferente de um tempo atrás, que era 20, 30 anos, para uma geração para outra, hoje de 3 a 4 anos já é uma outra geração. E a gente vê essa transformação cultural. Essas são as características de uma sociedade secularizada. Mas como que isso afeta a nossa vida espiritual? Primeiro, uma espiritualidade alienada. Isso afeta, nos dando uma espiritualidade alienada, sem fundamento algum. Hoje as pessoas vivem a sua espiritualidade, quando você pergunta a razão dela, não tem por que ter uma razão. Faz bem para mim, eu me sinto bem. E esse dia eu conversei com uma jovem que frequentou a igreja um tempo com a gente. Ela fez 3 vezes a classe de catecúmenos, que era a preparação para o batismo. Aí ela começou a me questionar sobre o espiritismo. E aí, não, mas eu sei que está errado, eu sei que tem tanta coisa errada, porém, me faz bem quando eu ouço o que eles estão dizendo. E aí agora começou na sua rede social só a colocar frases do espiritismo. E aí, ou seja, uma espiritualidade sem fundamentos, alienado, o mais importante é me fazer bem. Uma espiritualidade insensível, sem sentimentos. Hoje as pessoas, elas não, por exemplo, o abraço, o pegar na mão, o dizer que ama o seu próximo, o procurar andar com as pessoas,
já que é uma sociedade individualista, essas coisas não fazem parte mais da espiritualidade. Nós vivemos a nossa espiritualidade baseando-se na nossa individualidade. Hoje, por exemplo, as pessoas elas acreditam que ficando em casa, lendo a Bíblia e orando, já estão fazendo o que Deus quer delas. E aí então rejeitam a questão igreja. Uma espiritualidade hedonista, essa busca pelo prazer, torna a nossa espiritualidade hedonista, ou seja, sem a cruz, sem sofrimento, não precisa se pagar um preço. Hoje não fala-se, por exemplo, sobre pecado. Pecado hoje, se você falar o que é pecado hoje, o seu ibope vai cair cada vez mais. A gente fala assim, mas por que esses programas de TV não pregam a verdade, falam de conversão? Por que eles não falam de aceitar Jesus e mudar o estilo de vida? Porque não dá ibope. O que dá é você falar que você pode vir do jeito que você está, que Deus vai abençoar do mesmo jeito. Então não fala de sacrifício, de abandonar, de rever alguns conceitos. Hoje simplesmente você pode viver a sua vida do estilo que você quiser e também cultivar a sua espiritualidade. Uma espiritualidade também consumista, sem perda alguma. Algumas pessoas brincam assim, se você vier para a minha igreja, eu desconto o gasto de combustível e ainda dou um desconto no dízimo. E Deus vai abençoar 10 vezes mais você. Ou seja, a gente chega na igreja hoje, a própria igreja hoje é uma questão, a nossa espiritualidade se tornou consumista. Eu não sei quantos viram um vídeo que está na internet. Ele ele fazia parte de um grupo de rock da sociedade secular. E ele se converteu, teve uma conversão tremenda na vida dele. E ele foi cantar uma dessas igrejas que são famosas no Brasil. E lá ele, antes de começar a cantar, ele deu uma palavra, dizendo que nós deveríamos banir do meio da igreja a cultura gospel. Essa cultura gospel, onde as pessoas elas pagam horrores, cobram horrores para que possam assistir um show gospel, que possam ver um pregador ali na sua igreja, ou ir até ver aquele pregador, e aí se tornaram as estrelas do mundo evangélico. E aí tem programas que aproveitam disso e levam esses grupos para poder cantar lá. E quantas vezes, assim, um tempo atrás, um domingo, à tarde, eu recebi um monte de mensagem, pastor, dá uma olhada, olha, entra aí nesse programa aí, está tendo aí, vai fulano de tal cantar. E naquele dia estava um pai de santo, um kardecista, várias religiões, e lá no meio estava o evangélico. E aí todo evangélico fica contente de ver alguém cantando lá a música de Deus. E aí, ou seja, se torna tudo uma coisa só, mas é o que acontece, hoje as pessoas gostam de gastar na sua fé. E aí hoje se tornou caro demais. Perceba isso. Vá um dia numa dessas lojas que vendem vários DVDs e dá uma olhada no preço dos DVDs secular e vai procurar o preço do DVD evangélico. Você vai ver o valor que são os DVDs evangélicos hoje. Então, por exemplo, a minha filha gosta muito de uma cantora, tem um DVD infantil, e toda vez que eu vou ver é R$35, R$38. E aí outros DVDs é R$12, R$9,90, mas o dela, lá em cima. Então o consumismo hoje é muito grande na questão da espiritualidade. E também uma espiritualidade superficial, sem compromisso e profundidade. O pastor Ezequiel, ele vem de uma outra geração e ele se inquieta muito com isso, se incomoda muito com esse rodízio grande que as pessoas têm dentro das igrejas. Então hoje a pessoa vem, ela fala assim, pastor, eu quero assumir meu compromisso, está aqui minha carta de transferência, eu quero ficar aqui com vocês. No domingo seguinte a pessoa não aparece mais. Aí você liga e fala, querido, você não veio e tal? Não, pastor, eu achei uma igreja, a minha família se adaptou ali, estou lá. Aí na outra semana passa uns 3 meses, ela volta, pastor, dei uma procurada. Ou seja, as pessoas não querem compromisso, não querem caminhar junto. Isso é um resultado da sociedade. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem tem mais de 20 anos numa empresa, quem vai levantar a mão são as pessoas de uma outra geração. Se eu perguntar aqui para a nova geração, se eles querem ficar 20 anos na mesma empresa, não, que isso, pastor? Não, eu preciso crescer. Então, antigamente nós entrávamos como office boy e tornávamos um gerente da empresa. Hoje não, eu quero entrar de gerente. Se não for de gerente, diz que numa entrevista um gerente perguntou ao candidato, a estagiário, qual que é o seu objetivo aqui na empresa? É sentar na sua cadeira.
em pouco tempo. É aí que eu quero chegar. Isso nós transferimos então para a espiritualidade. Então eu quero tudo pronto, eu quero tudo no ato, na hora. E aí quanto que as pessoas procuram os profetas de hoje? Porque eles querem ouvir uma resposta imediata de Deus. E aí então isso acaba afetando dessa maneira uma espiritualidade superficial. E aí a realidade hoje é superficialidade, descomprometimento, sincretismo, que é esse conjunto de crenças que nós temos, a ênfase na experiência pessoal, aonde o que importa é o que eu sinto, e principalmente um desconhecimento bíblico. Tem um autor, Eugene Peterson, que pastor, eu já li muito livro dele, influenciou muito a minha vida no seminário, e eu tenho lido livros dele que diz o seguinte: a espiritualidade contemporânea precisa desesperadamente de foco, de precisão e de raízes. Foco em Cristo, precisão nas Escrituras e raízes em uma tradição saudável. Ou seja, 3 coisas a nossa espiritualidade hoje precisa. Primeiro, foco na pessoa de Cristo Jesus. Olhar para Cristo Jesus. Segundo, precisão nas Escrituras. Conhecimento bíblico. E terceiro, uma tradição saudável. E queridos, a nossa igreja, como uma igreja reformada, uma igreja de tradição reformada, ela precisa corresponder às carências da nossa sociedade. O que mais vai acontecer daqui para frente, por essa carência que as pessoas têm, é exatamente o fato de que elas vão chegar em igrejas como a nossa e vão querer conhecer da Bíblia, vão ter sede da Bíblia. Elas estão tão iludidas e tão decepcionadas com outras realidades, que quando elas chegarem aqui, elas virão desesperadas por uma base teológica, daquilo que ela acredita. E aí quantas pessoas hoje elas vivem afastadas de Deus, decepcionadas pela igreja, e procuram apenas uma coisa mais sólida. E o que vai acontecer? Elas vão querer igrejas que pregam a palavra de Deus de maneira íntegra, de maneira fiel e de maneira simples. É isso que as pessoas hoje vão ter uma grande carência. As pessoas perguntaram para mim qual que é a importância do Papa ter vindo ao Brasil. Isso despertou nos nossos jovens brasileiros uma grande sede pela espiritualidade. E qual é a importância? Hoje eles estão abertos para ouvir sobre a palavra de Deus. E aí, quando estão abertos para ouvir a palavra de Deus, essa palavra pode transformar. E isso pode gerar uma grande transformação na nossa juventude hoje. Desde que a igreja que prega a palavra de Deus cumpra o seu papel, cumpra o seu dever. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1. A gente vai ler 2 trechos aí de Efésios. Efésios, capítulo 1 e também Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E capítulo 4, a partir do versículo 17, até o versículo 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos,
Segunda é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós pensamos que a realidade do mundo hoje é apenas a questão do mundo moderno. Mas as mesmas características existiam na cidade de Éfeso. As mesmas realidades, de uma proporção diferente, por questões da tecnologia, do avanço das notícias, como chegam as informações rápidas demais, mas a realidade era a mesma. Uma espiritualidade confusa, por quê? Porque ali era o centro de toda adoração. Vários deuses ali estavam. E aí então a questão era que confundia também aqueles que andavam com Cristo, aqueles que abraçavam a fé. E a igreja de Éfeso, como as demais igrejas, tinha uma realidade bem interessante. Eram judeus que abraçavam a fé em Cristo, ou seja, eram judeus que andavam agora baseados no que Cristo pregou, e também os gentios, aqueles que não tinham tradição judaica, que abraçavam a fé. E por consequência disso, eles estavam no mesmo ambiente agora, sendo uma só igreja, um só corpo, uma só família, existia um atrito entre eles. E esse atrito era, qual a tradição que vale a pena? A tradição gentílica que traz todos os deuses, os seus costumes, o seu jeito de viver, ou a tradição judaica que traz as suas festas, que traz ali as suas tradições todas, traz a sua lei, e aí no mesmo lugar começava a existir então um atrito entre aquela igreja. Mas o que chama a atenção é que Paulo escreve esta carta para dizer a eles que agora o foco deles é Cristo Jesus. A espiritualidade deles agora deve ser firmada naquilo que Cristo falou. Não mais aquela tradição, não mais os costumes, mas aquilo que Cristo ensinou. E aí então ele começa dizendo sobre o Evangelho. Vocês ouviram do Evangelho, vocês creram nesse Evangelho e vocês foram salvos por esse Evangelho. E agora vocês pertencem a Deus. A vocês dois agora, ou seja, os dois grupos de pessoas, as duas tradições, os dois agora pertencem a Deus. E aí ele fala desse pertencer a Deus, deve ser vivido agora de acordo com a vontade de Deus. Não mais as suas tradições, não mais as suas culturas, mas agora vivendo aquilo que Cristo ensinou a cada um deles. E essa é a mesma realidade para cada um de nós. E é interessante quando ele fala da vida sem a palavra de Deus. Ele dá 3 realidades. Primeiro, vive a vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu sempre digo que tem apenas 2 tipos de religião no mundo. Se falar quantas religiões tem no mundo, a gente vai citar aqui milhares e milhares. Mas existem apenas 2. A criada por Deus e a criada pelo homem. Você só vai dividir todo esse número de religiões que tem de 2 formas. Ou Deus criou, ou o homem criou. Ao que o homem criou é baseado na vaidade dos seus próprios pensamentos. É por isso, gente, que o Seixonoe responde muita coisa para a gente. É por isso que o Espiritismo responde muita coisa para a gente. É por isso que todas as religiões, que nós ouvimos um pouquinho sobre cada uma delas, como elas respondem às nossas carências. Como ela traz conforto ao nosso coração. Por quê? Porque é do homem para o próprio homem. O homem sabe das suas carências e ele então traz uma sua espiritualidade baseando naquilo que ele precisa. E a partir disso o que acontece? O homem começa a viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele ensina nada mais do que a sua própria vontade. Ele vive nada mais do que o seu próprio prazer. E aí a religião é mais fácil, é mais leve. Por quê? Porque o homem não cobra tanto de si mesmo na sua questão espiritual. E também obscurecidos de entendimento. Quantas vezes a gente fala assim, eu não acredito como uma pessoa não vê que está errado. Sabe que está tudo errado, ela vê que a vida dela não vai para frente, mas ela não larga da sua religião. Eu conheço pessoas que venderam carro, venderam casa, uma pessoa chegou a vender o próprio colchão dela e a geladeira nova dela, apenas porque o líder disse que deveria dar uma oferta, mas não firmada no seu salário.
mas uma coisa que fosse além, como uma prova de fé. Critica o que acontece. E aí essa pessoa trouxe e deu tudo lá na igreja. Aí sabe quando que essa pessoa resolveu mudar, abriu os olhos? Quando pediu o sapato das pessoas. E ela estava com a bota que ela mais amava. Ela já tinha dado uma casinha simples, tinha dado a casinha, ela tinha vendido a geladeira e o colchão, mas na hora que falou da bota dela, falou, não, peraí, agora não. E aí ela resolveu. Ela tem família que ela esteve aqui ano passado, aquela da igreja de Ponta Grossa, ela. E aí o que acontece? A gente fala, mas como que essa pessoa não enxerga? Porque está obscurecida de entendimento. Está tão com vontade de olhar para si que ela não consegue enxergar as coisas. Não sei se você já andou uma neblina forte. Você não consegue ver o que vem do outro lado. Você não consegue enxergar nada. Uma fumaça escura é o que acontece. E aí o que a gente entende? Que a pessoa ela não consegue enxergar. Por mais claro que seja, ela está obscurecida de entendimento. E aí, queridos, também, ele vai dizer, alheios à vontade de Deus. Você pode falar o quanto você quiser. Isso não é de Deus, não é assim. Isso não interessa. Ela está alheia à vontade de Deus. A vontade de Deus está de um lado, ela está de outro. E aí, então, essa é a realidade de pessoas que vivem a sua espiritualidade sem conhecer a palavra de Deus. E, queridos, nós não pensemos nós que aqueles que não conhecem a palavra de Deus são aqueles que estão fora da igreja. Mas muitas vezes somos nós que estamos dentro da igreja, nós não temos um conhecimento da palavra de Deus. Nós não temos sequer a condição de abrir um texto da Bíblia. E aí então nós nos perdemos quando alguém fala para nós acharmos um texto na Bíblia, que não seja em Salmos, nós começamos a nos perder. Eu sei onde é Gênesis, Apocalipse e Salmos. Eu sei que é um no meio, dois nas pontas. Achei, encontrei. Nós não temos facilidade de manusear a Bíblia. E isso é preocupante. Porque nós somos facilmente, como o próprio apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, nós somos como os meninos, agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela maneira que nos induzem ao erro. O que é um menino? Lembra na nossa infância também? Nós saímos de casa, pelo menos eu falava para minha mãe assim, mãe, eu vou jogar bola com os amigos na rua. Aí eu ia jogar bola, jogava 5 minutos de futebol, de repente aparecia alguém com bolinha de gude, ia lá, deixava a bola do lado, brigava a bolinha de gude, aparecia alguém com um taco, ou bete, não sei, bete ombro, não sei como que chama aqui, ia lá e jogava. E aí falava, viu, mas o que você... Só jogar bola? Era 5 minutos, eu mudava de opinião rapidinho. Quem aqui não quis ser, os homens, bombeiro, policial, jogador de futebol, quantas coisas nós queríamos ser quando era criança? Modelo, cantor, né? Duas coisas que eu tinha um lado bem forte em mim, ser modelo e cantor, né? Mas aí que a gente pensa, essa questão de mudar rápido demais de pensamento. E se eu não tenho um fundamento bíblico, qualquer coisa que a pessoa fala para mim, eu começo a questionar quantas pessoas eu já conversei, gente. Falar assim, pastor, eu fui evangelizar um amigo meu. E ele falou umas coisas, pastor, está me incomodando. O que nós pensamos, o que a gente pensa sobre isso? O que nós pensamos sobre aquilo? O que a Bíblia fala sobre tal assunto? Foi evangelizar, acabou sendo evangelizado naquilo que estava dizendo, contrariando. Por quê? Porque nós não conhecemos. E como que nós afirmamos? Não, o meu pastor lá que disse isso. O meu pastor falou domingo isso lá. E aí nos baseamos apenas nas palavras que são limitadas, que é do homem, e não nos aprofundamos naquilo que a palavra do Senhor diz. E aí nós voltamos a falar. A espiritualidade contemporânea precisa desesperadamente de foco, de precisão, de raízes, foco em Cristo, precisão nas Escrituras e a raiz em tradição saudável. Mas o que é uma espiritualidade baseada na palavra? Ele dá 3 características também. Primeiro, despojar das coisas passadas. A primeira coisa que deve acontecer na nossa vida, numa espiritualidade bíblica, é mudança de padrão de vida. E não é padrão na questão classe A, classe B, classe C da sociedade. É o nosso estilo de vida muda radicalmente. É o que ele está dizendo aqui. Se vocês ouviram de Cristo, houve mudança na vida de vocês. Domingo passado eu preguei sobre isso, que o meu coração começou a se inquietar com algumas coisas. Pessoas que diziam assim, mas eu vou na igreja, nada muda, fica do mesmo jeito. Nada acontece, tanto tempo na igreja, minha vida não caminha.
Opa, peraí, alguma coisa está errada. Se a Bíblia fala e Deus cumpre o que Ele fala, se a minha vida não mudou, alguma coisa travou no meio do caminho. E aí, claramente, por quê? Porque eu não quero mudar. Eu não quero. A gente fala das nossas crises financeiras, mas eu não consigo mudar. Eu não quero mudar. Eu quero economizar, mas desde que eu não perca isso. Então não sobrou nada. Então você não tem como mudar. Então, ou seja, essa questão de despojar das coisas passadas, é o texto que nós lemos. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Renovação do vosso entendimento. A maneira que eu pensava, o Evangelho muda a minha mente. Aquilo que eu acreditava ser de um jeito, hoje deve ser de outro jeito. Aquilo que a minha mente secular pensava, baseado naquilo que a sociedade prega, agora em Cristo Jesus é uma outra maneira de pensar, é uma outra maneira de ver o mundo. O que acontece? Nós começamos a olhar o pecado a partir do que a psicologia fala. E que a psicologia não fala de pecado. Porque pecado é simplesmente a relação entre o homem e Deus. É somente na igreja que você vai ouvir sobre o pecado. É somente a Bíblia que vai tratar essa realidade do pecado. E aí o que acontece? Eu quero continuar com a minha mente mundana e não transformar, renovar a minha mente baseado naquilo que Cristo quer me ensinar. Aquilo que Cristo quer me mostrar como verdade. E aí quanto que a sociedade sofre hoje, as famílias sofrem hoje, por falta dessa referência. Por falta desse comprometimento com aquilo que Cristo ensinou. Criados segundo Deus, retidão e verdade. Ou seja, aí no versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes agora da verdade. Não mais daquilo que o mundo ensina, mas daquilo que é a verdade e verdade absoluta. Queridos, mas como a gente pode construir uma espiritualidade bíblica? De duas formas. Primeiro, nós precisamos urgentemente de uma profunda necessidade de reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer urgentemente a autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Uma necessidade de nos submetermos àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Hoje, infelizmente, quando você fala da palavra de Deus para alguém, ela fala, não, tudo bem, concorda, é legal, é interessante que está aí, mas olha, eu penso diferente. Olha o mundo para você ver. Olha, dá uma olhada. Não é desse jeito, as coisas não acontecem assim. Ou seja, ela começa a dar uma referência diferente para nós e nós abandonamos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E quando a palavra do Senhor fala e nos baseamos naquilo que ela está dizendo, quanta coisa seria diferente se todos nós vivêssemos realmente a realidade da palavra de Deus. Por exemplo, os casamentos hoje, se eles tivessem como uma base sólida, se eles submetessem à vontade de Deus, o homem cumprisse o que a palavra do Senhor diz, as mulheres vivessem a realidade que a palavra de Deus fala a cada uma delas, se os filhos vivessem debaixo da autoridade da palavra de Deus, como seria a família hoje? Se os princípios de relacionamento da sociedade fossem vistos através da palavra do Senhor, se a relação entre os países fossem baseadas na palavra de Deus, como o mundo seria hoje? E aí então nós pensamos, por que o mundo não vive essa realidade? Por consequência daquilo que nós falamos da sociedade secularizada demais. Deus é deixado de lado e a palavra do Senhor cada vez mais rejeitada. Queridos, sobre a nossa vida, a vida de Cristo em nós e sobre a vida da igreja também. A palavra de Deus voltar a ter autoridade sobre a vida da igreja. Quando nós pensamos hoje em cultos, o que mais tem hoje são tantas outras coisas para tentar atrair as pessoas, mas o que menos tem é pregação da palavra de Deus. O que é menos lido num culto hoje é a palavra de Deus. Quantas vezes já ouvi assim, pessoas só lendo o texto e falando que Deus abençoe e tal, e encerra o culto e aí diz assim, bom, porque a palavra já foi pregada através dos cânticos, a palavra já foi pregada através das orações, nós já conversamos bastante aqui, vamos encerrar o culto agora então, e a palavra vai sendo deixada de lado. A palavra de Deus é o centro do culto. O culto reformado tem como centro a palavra de Deus. O púlpito é alto assim, não é simplesmente para que a igreja possa ver. Não é porque o pastor é o mais importante na igreja, por isso que ele fica num lugar visível.
mas porque os templos antigos eram feitos assim, para mostrar primeiro a autoridade da palavra e a centralidade da palavra no culto. O pastor sempre fala aqui de Spurgeon, aqui, o príncipe dos pregadores. O sermão dele era de 3, 4 horas pregando. Ele levava 3, 4 horas para pregar a palavra de Deus. E as pessoas focavam naquilo que ele estava dizendo. Mas a gente fala, por que o relógio fica lá atrás? Porque se fica aqui, ninguém olha para mim. Tinha um presbítero que brincava comigo e falava assim, não, enquanto a pessoa olha no relógio, não tem problema. Quando ela começa a fazer assim, ó. O que está acontecendo aqui? Aí é complicado. Mas o que acontece? A pregação da palavra. 1 hora. A escola dominical dá 1 hora de ouvir da palavra. A gente se inquieta. Quantas horas nós ficamos sentados no sofá numa semana? Mas lá eu posso deitar. Fica à vontade, querido. Se for o problema, pode ficar à vontade aí. Não tem problema nenhum. Segundo, a centralidade da palavra de Deus em 3 processos da nossa vida. Primeiro, no processo da vida espiritual. Reconhecer a autoridade da palavra e a centralidade da palavra na minha vida espiritual. Aonde me baseia a minha vida espiritual? É interessante como criou-se ao longo do tempo algumas tradições. O crente não fuma, não bebe, não vai para balada, não faz isso, não faz aquilo. E aí nós começamos a falar assim, não, agora eu quero uma vida diferente com Deus, eu vou fazer os meus 10 mandamentos em casa, e eu vou colocar lá, não vou falar mais mal dessa pessoa, eu vou fazer isso, e coloca 10 mandamentos lá, e acha que a vida espiritual vai crescer. Sabe o que Paulo fala quanto a isso aos Colossenses? Que tudo isso não tem valor nenhum, não muda ninguém, não consegue sobreviver nem à sensualidade, se entrega à primeira oportunidade de pecado. Ou seja, as regras do homem, basear-se em fundamentos humanos, não adianta. Aquilo vai ser quebrado. E nós sabemos como que é a nossa vida. Se eu não consigo fazer algo, se eu chego até uma linha e percebo que eu fui além daquilo, aí eu me entrego de vez. Não é assim, por exemplo, a gente vai pagar uma conta que é R$100. Eu só tenho R$90. Aí que eu falo, só tenho 90, não vai dar para pagar mesmo, vou comprar uma bota para mim. E aí na nossa vida espiritual é assim. Eu fiz 10. Mas eu falei mal do meu vizinho de novo. Não adianta, deixa para lá. E aí as outras 9 eu já acabo com tudo. E aí que a nossa espiritualidade precisa ser centrada na Bíblia. Por que na Bíblia, queridos? Porque ela não muda. A Bíblia é imutável. É baseada num Deus imutável. Ou seja, não importa a geração. Nós estamos lendo um texto aqui que foi escrito há quase 2000 anos. E ele fala a nossa realidade, ele corrige a nossa vida. Ou seja, quanta coisa mudou do primeiro século para os dias de hoje. E ela continua sendo viva e eficaz. Então, por que eu não quero construir minha vida nesse fundamento? E processo na vida de santidade e processo na vida familiar, na vida nossa no dia a dia, tudo deve ser firmado na palavra de Deus. Se não for firmado nela, queridos, a gente está firmando em outras coisas. E essas outras coisas são chamadas de areia. E a areia, vem a chuva, vem a tempestade e vai cair. E lembre-se, a chuva e a tempestade e o vento vêm sobre as 2 casas. Não apenas sobre a casa construída na areia, mas a casa construída sobre a rocha. Todos nós somos sujeitos às mesmas realidades da sociedade. Porém, a casa que permanece firme é a casa que se submete à palavra de Deus. Primeiro a gente viu aí a autoridade da palavra, a centralidade da palavra, e agora a profunda necessidade de fundamento sólido. A superficialidade da vida cristã tem conduzido pessoas à destruição. A superficialidade da vida cristã tem conduzido pessoas à destruição. Olha o que eu estou dizendo, não é uma pessoa que não frequenta a igreja, mas uma pessoa que frequenta a igreja, mas não se comprometeu ainda com o Evangelho. Uma pessoa que fica com a gente, frequenta com a gente, participa com a gente, mas não se comprometeu ainda com o Evangelho. Continua vivendo as suas próprias realidades. E aí, queridos, sem um profundo fundamento sólido, nós iremos cair. Primeira coisa, fundamentado na inspiração das Escrituras. Quem está dizendo para nós o que é importante ou não? Quem está dizendo para nós a maneira que devemos educar os nossos filhos, que devemos nos comportar como esposo, como esposa? Quem está nos ensinando como devemos nos comportar na nossa vida espiritual? Fundamentado em quê? E aí
o que a palavra de Deus é? Ela é inspirada por Deus. Inspirada por Deus, o texto não quer dizer que alguém parou e começou a pensar em Deus como seu inspirador e começou a escrever algumas coisas. A palavra inspirado significa literalmente soprado da boca de Deus. Ou seja, o próprio Deus orientou o homem do que deveria escrever. Então o que eu preciso entender? Primeiro, ser fundamentado nessa inspiração da Escritura. Quem que está me ensinando a viver? Quem está me mostrando o padrão correto de vida? E aí então nós temos que entender isso. O que está dizendo para nós a palavra? Segundo, fundamentado na inerrância e infalibilidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é inerrante e infalível. Você não vai achar erros e nem falhas na palavra de Deus. Sempre lembrando que a Bíblia não é manual de ciência, de geografia, de história. O foco da Bíblia é apontar o caminho da salvação. É o que Paulo fala a Timóteo. Firma-se naquilo que você aprendeu nas Sagradas Letras, que pode apontar para você o caminho da salvação. Então, nisso a palavra, ela não erra, ela não falha. Naquilo que Deus quer como propósito, ela não vai ter erros. E aí então você pode falar assim, a Bíblia fala então, que o sol parou, e nós sabemos que não é o sol que gira, mas é a terra que gira. Nós sabemos... Gente, a Bíblia não é um manual de ciência. Mas quanto à minha salvação, a minha relação com Deus, é o único lugar que eu tenho como referência. Eu não posso buscar em outras coisas, na minha experiência, numa sociedade secularizada. Eu não posso buscar em pessoas que não temem a Deus. Eu preciso buscar na palavra de Deus. Porque é ela que não erra, ela que não falha. Esse novo Papa, ele falou uma coisa que vai incomodar muito a Igreja Católica. Quando ele assumiu que ele também erra, que ele também peca. E o que ele fala pode estar errado também. Porque na cultura, na tradição católica romana, o que o homem fala no lugar sendo Papa, tem o mesmo valor do que a Bíblia. E a palavra dele é infalível e inerrante. Mas, ou seja, nós somos homens, todos nós pecamos, todos nós erramos. Então nós podemos falar coisas que não têm fundamento. E aí então por que eu vou ouvir o que o homem tem a dizer e não o que a Bíblia tem a dizer? E que ele sempre lembrando, nós ouvimos através do homem, através da mulher a palavra, mas desde que seja baseado no que a palavra do Senhor está dizendo. Eu gosto muito em Atos 17, quando fala que Paulo pregava em vários lugares, e ele chegou na cidade de Bereia. E o apóstolo Paulo, ele prega a palavra. Terminou de pregar a palavra, se reuniam em grupos, pegavam a lei e começavam a folhear. Para quê? Para ver se era verdade o que Paulo dizia. Quem é Alexandre Magri? Para pregar e você não olhar na Bíblia se aquilo realmente é verdade ou não. O apóstolo Paulo, maior dos apóstolos, pregava, as pessoas terminavam o culto, e ele dizia assim, porque as de Bereia eram mais inteligentes do que de outros lugares. Por quê? Porque com avidez olhavam o que a palavra do Senhor dizia. E queridos, a palavra de Deus está sendo pregada, mas a gente tem que questionar se realmente é a palavra de Deus. Se aquilo que está dizendo realmente é a palavra de Deus sendo pregada. Pastor, mas é bispo. Pastor, mas ele é apóstolo. Pastor, mas ele é profeta. Ele fez isso, ele fez aquilo. É a palavra de Deus sendo pregada? Se não, é aquilo que quando a gente assume, nós fazemos a nossa pública profissão de fé. Qual é um dos votos que nós fazemos? Nós permaneceremos submissos à autoridade da igreja, desde que esta, alguém lembra? Permaneça fiel às Sagradas Escrituras. Nos submetemos à autoridade pastoral, à autoridade do conselho da igreja, dos presbíteros da igreja, desde que eles sejam submissos à palavra de Deus. Se eu começar a pregar uma outra coisa que não seja a palavra de Deus, vocês não têm o porquê se submeter à autoridade do pastor e fazer o que eu quero que vocês façam. Se o conselho começar a pregar coisas que não é a palavra de Deus, vocês não têm compromisso nenhum de submeter o que a liderança está dizendo. Por quê? Porque nós temos que permanecer no que a palavra do Senhor está dizendo. Isso é uma realidade que nós precisamos viver. E, por último, fundamento no ensino correto das Escrituras Sagradas. Fundamentado no ensino correto.
das Escrituras Sagradas. Queridos, ensinar a Bíblia, eu sempre digo, a gente precisa conhecer cada vez mais da palavra do Senhor. Tempo atrás, assistindo uma palestra sobre trabalho infantil na igreja, e uma pessoa, uma americana, dando uma palestra. Aí ela fazendo todo o seu teatro, uma coisa bem interessante ela fez. E o público que foi ver essa palestra, ela lidou como crianças. Coloque-se no lugar de crianças. Daí ela fazia como se fosse um público de crianças ali. Mas quando ela terminou, eu imagino assim, todo mundo querendo aprender aquelas técnicas todas, como ela fazia, onde ela achava aquele material que ela estava utilizando. Mas ela termina com a seguinte frase: nada importa toda essa técnica, toda essa habilidade, se eu não conhecer a palavra de Deus. Eu só posso ensinar aquilo que eu conheço. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi da palavra de Deus. E aí, então, eu sempre brinco com os jovens casais, na classe que nós temos, que hoje, qual é o conhecimento que toda a igreja tem, principalmente quando os filhos nascem e começam a crescer, você começa a contar. Nós conhecemos a história de Jonas, a história de Davi e Golias, os 3 primeiros capítulos do livro de Daniel. Nós sabemos da história de Sansão. Por quê? Porque são histórias que nós contamos para as crianças. E aí nós pegamos uma revista, damos uma lida meio por cima e contamos para elas. Mas aí, de repente, as crianças... vou usar meu cunhado novo na cidade aqui como exemplo. Meu cunhado está morando aqui, meu outro cunhado, gente. Outro cunhado, agora o irmão da Janaína e a esposa. São recém-casados, estão aqui na cidade morando com a gente. Os primeiros dias, ele estava aqui, aí tudo que perguntavam para ele, assim, viu, você vai trabalhar em tal lugar, você vai para lá. Qual que era a pergunta dele? Passa pela Expresso? Tipo, é pela Expresso que eu vou? Por quê? Porque é referência. Então, se passar pela Expresso, eu chego em qualquer lugar na cidade. E aí, o que acontece? O filho vem conversar com a gente, ou um amigo do trabalho, ou algum da família. Viu, eu preciso saber, não sei o quê. Daí se pergunta assim, fala de Davi? Viu, passa pela historinha de Abraão? Fala aí. É a única referência que nós temos. Nós tentamos pegar aquela história, a mesma história nós contamos para todo mundo. Por quê? Porque falta o conhecimento. E aí a necessidade que nós temos de um ensino correto das Escrituras Sagradas. E aí, queridos, você precisa se aprofundar nisso. Pastor, mas eu não tenho condições, eu leio, eu não consigo guardar onde eu li. Vou contar uma história aqui, para encerrar esse momento. Diz um dia um jovem, chega para um grande sábio e fala assim, sabe, eu não consigo guardar tudo que a palavra do Senhor me diz. É muita coisa. Eu leio, eu releio e vou lendo de novo, eu não consigo guardar, eu não consigo marcar texto na Bíblia. Aí o sábio falou para ele assim, faz um favor para mim, está vendo aquele balde velho e sujo ali? Pega ele para mim e vai buscar água lá na fonte. Aí foi o jovem, pegou o balde, foi lá na fonte, encheu o balde de água, na hora que ele começou a andar, tinha um furo embaixo do balde. E começou a vazar água, vai vazando, vai vazando, vai vazando. Aí, segunda vez, daí ele chega para o sábio, o balde vazio. Aí o sábio falou, cadê a água? Está furado. Não, volta lá e pega de novo. Ele foi a segunda vez e trouxe o balde vazio de novo. Terceira vez, a mesma coisa. Na quarta vez, ele já ficou inquieto. Falou, não, peraí, sábio. Desculpa, mas eu não vou buscar mais essa água. Toda vez que eu vou, chego aqui, está um furo nele. Chega vazio, eu não quero mais buscar água. Aí o sábio falou assim, qual que é a diferença do balde? Da primeira vez que você foi buscar, para a terceira vez que você tentou trazer a água. Ele começou a olhar o balde e falou assim, bom, a diferença é que o balde está limpo agora. É exatamente isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Eu não me lembro de tudo aquilo que eu li, mas eu sei que aquilo produziu uma limpeza na minha vida. Aquilo produziu em mim uma nova maneira de pensar, uma nova realidade, novos princípios, uma nova ética de se viver. Então, talvez a gente leia e não consiga guardar, mas aquilo vai mudando diariamente a nossa vida, vai se transformando diariamente. E a necessidade que nós temos de diariamente ter um tempo de leitura da palavra de Deus. Talvez eu não consiga ler toda a palavra de Deus, mas nós precisamos começar a ler.
precisamos começar pelo menos a ler passado de Noé. Todo mundo começa no início do ano, não, eu faço um voto que esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Chega no dilúvio, a coisa afunda, né? Parece que chegou ali, já não consegue mais continuar lendo. Mas faça um voto de começar a ler, de começar a conhecer da Bíblia, para que a sua espiritualidade seja uma espiritualidade madura, para que não seja jogado de um lado para o outro mais. Nós temos trabalhado com jovens casais, o tema que a gente tem trabalhado é o ato mais íntimo do casal. O ato mais íntimo do casal. E o primeiro dia eu mandei uma mensagem para todos os casais, dizendo, amanhã a gente começa uma nova série, vai ser o tema, o ato mais íntimo do casal. E como nós criamos um casal fictício baseado em fatos reais, então a gente conta a história de um casal, o seu dia a dia, o seu começo na caminhada cristã, os seus problemas, e nós trazemos para a sala debate sobre o casal, e a gente traz a Bíblia para responder o que está acontecendo com aquele casal. E aí começa o texto, então o texto desse dia começou da seguinte forma. Os homens num canto da igreja dizendo assim, bom, agora sim, o pastor vai falar para nós sobre... Pode falar, gente, não tem vergonha. Sobre sexo. Já que é o ato mais íntimo do casal, o pastor vai falar sobre sexo. Os homens estão empolgados, porque agora o pastor ensina isso. As mulheres do outro lado falam assim, ai, que bom, né? O pastor viu como os homens não gostam de conversar, vai falar sobre o diálogo. Porque o casal precisa ter um diálogo. A coisa mais importante é um conhecer o outro. E aí, para surpresa deles, não era nenhum nem outro. O pastor ia falar sobre a vida espiritual do casal. Que é coisa mais íntima do que você ter liberdade para orar com a sua esposa, com o seu esposo, de você poder ler a Bíblia junto com ele e ver o quanto os dois estão errados, de você poder expor através da oração as suas fraquezas, as suas carências, do lado da pessoa que mais conhece você, que aí você não tem como falar para Deus que está tudo bem, sabendo que está tudo errado. E aí, então essa questão da importância de você como família, ler a Bíblia e orar. E cada semana nós lançamos um desafio. Primeiro, 5 minutos de oração diária com o casal. 5 minutos, pastor, só isso? 5 minutos. Começa a orar com o seu cônjuge. 5 minutos. Na semana seguinte, leia pelo menos uma carta durante a semana, desde que não seja Filemão, que não seja a terceira carta de João. Pastor, lemos numa sentada a terceira carta de João. Tem 8 versículos, um por dia. Então, ou seja, desafiar a fazer. E aí uma pessoa disse para mim assim, pastor, o senhor passa coisinha leve para o pessoal, né? Estou sentindo que o senhor pega leve com o pessoal. Eu falei assim, pega leve, você acha que é fácil a gente ter intimidade no casal orando com a esposa e o esposo? Você acha que é coisa leve o casal sentar, achar tempo na semana para priorizar a leitura da palavra? Ou seja, são coisas que a gente talvez poderia ali dar uma classe doutrinária, mas falta o mais importante, que é a leitura e oração. Então que a gente construa aí a nossa espiritualidade, não baseado naquilo que a sociedade secularizada faz, mas firmado no que a palavra de Deus está dizendo para a gente. E aí, quando o texto que a gente leu, Paulo fala uma coisa que inquieta muito. Imagino aqueles leitores quando receberam. Quando ele fala assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo falando à igreja. Não foi assim que vocês aprenderam, a não ser que vocês não ouviram o que Cristo disse para vocês. Então, ou seja, se a gente está vivendo errado, não é porque Cristo não nos ensina, a gente não está pregando a palavra. Talvez porque a gente não deu ouvido àquilo que foi dito.